A Boticário lançou uma nova base, a Glycolic TX, que promete clarear as manchas da pele. E no vídeo de hoje eu vim decifrar com vocês quais são os componentes dessa formulação, quais são os ativos, a gente tem bastante ativo interessante pro clareamento aqui, e também aplicar essa base na pele para ver como ela fica. O primeiro ativo que eu quero destacar aqui pra vocês é o ácido glicólico, né? Porque realmente é o que eles destacam mais aqui, é exatamente primeiro, né, no nome da base. O ácido glicólico, ele é um renovador celular, então ele faz um trabalho de renovação da pele, né? Dos ácidos que existem, ele é o ácido mais forte que tem, porque a molécula dele é super pequenininha, então ela consegue permear muito dentro da pele e fazer uma renovação celular assim mais intensa do que os outros ácidos. A questão aqui é que é uma base com FPS, então é uma base pra gente usar durante o dia. Será que esse ácido não vai ter problema da gente utilizar? Bom, gente, durante a aplicação, durante os testes que eu fiz, né, eu não tive nenhum tipo de sensibilidade com este produto, porque, na verdade, o ácido glicólico, ele depende de dois fatores, tanto a concentração quanto o pH da formulação, né? Então, quanto menor o pH, quanto mais ácido, mais esse ácido glicólico vai estar ativo e na forma de renovação, de ácido mesmo. E quanto maior a sua concentração também, maior a sua ação de renovação, porém também pode ser maior a sensibilidade que ele causa na pele, né? Durante o meu uso eu não senti nenhum tipo de ardência, nada. Eu sinto na real tipo assim, como se fosse uma pinicaçãozinha durante a aplicação, mas a minha irmã, por exemplo, que tem pele sensível, utilizou e, tipo, tudo arde na pele dela, e ela disse que essa base ela não sentiu nenhum tipo de ardência. Então, provavelmente, ou este produto não tem um pH tão ácido, ou a concentração de ácido glicólico não é tão grande. Isso não significa que o produto não seja eficiente e que o ácido glicólico aqui dentro não será eficiente. Apenas significa que ele vai fazer uma renovação gradativa, né, gente? E é isso que a gente tem que procurar nos produtos que a gente utiliza. A gente tem que ter resultados, né, com o tempo que a gente utiliza, para que também não se sensibilize a nossa pele, né? Uma concentração muito alta, um pH muito baixo pode sensibilizar, e aí a maioria das pessoas pode não usar, ou então pode até piorar certas manchas, né? Por quê, gente? O ácido glicólico, ele é muito recomendado, por exemplo, para manchinhas de acne, que eu tenho muitas. Então, para manchas de acne, porque as manchas de acne, elas já foram feitas, né? Então, a acne já se instalou, já deixou uma mancha, e aí a gente vai lá e renova essa pele com algum ácido, principalmente o ácido glicólico, que é muito bom para isso, e a gente tem a renovação e a pele vai clareando com essa renovação da pele, né? Porém, o melasma, por exemplo, a pele com melasma, ela é muito sensível a alguns ácidos, e alguns ácidos podem piorar essa pele. Então, o ácido glicólico nessa concentração que provavelmente tem aqui no pH que a gente tem aqui, vai ser bem tranquilo para o pessoal com melasma utilizar também, sabe? Ele não vai ser tão sensibilizante assim. Na real, não senti nenhum tipo de sensibilidade assim. E outra questão é que ele tem também o FPS, né? Que, gente, nós não podemos confundir, obviamente, ele não é um protetor solar, é uma base que tem FPS, só que eu achei interessante porque ela tem o FPS e também tem o fator de proteção UVA né? Que então significa que tem um fator de proteção UVA até que alto, então a gente pode aí dizer que este produto, essa base, ele vai agregar certa proteção solar ao nosso dia a dia, né? Então, como eu aqui, por exemplo, passei um hidratante, passei um protetor solar, não podemos descartar a utilização de protetor solar, mas como ele tem um FPS, vai acabar ajudando sim. Isso é muito importante para peles que estão tratando manchas, né? Então, por exemplo, eu que tenho as manchas de acne, algumas já estão marrons formadas, outras estão avermelhadas. Isso significa que o sol pode bater nelas, pode inflamar mais elas e a mancha pode piorar, assim como no melasma, né? A pessoa com melasma, ela pode ter uma piora da mancha por não estar se protegendo corretamente do sol, porque o sol vai inflamar mais ainda essa pele, né? E aí, este produto com essa proteção, a gente utilizando o protetor solar, a gente utilizando ele, mesmo que só um pouquinho, a gente vai ter um plus a mais de proteção solar. Então, eu achei muito interessante, apesar de que eu uso bem pouquinho para não ficar pesado, mas eu vou mostrar para vocês
durante a aplicação. Então, como eu falei, esse produto ele não vai estar, não tem como entrar no lugar do protetor solar, mas ele pode agregar uma fotoproteção. E outra coisa que é interessante, não só dessa base, gente, mas de protetor com cor, mas eu acho que principalmente de base mesmo, de maquiagem, porque normalmente a base ela tem uma cobertura mais alta e os protetores normalmente têm uma cobertura muito leve, né? Então, quanto mais alta essa cobertura, mais a gente tem proteção contra a luz azul, que é a luz de casa, a luz de aparelhos de celulares, de computadores. Tem um estudo, gente, que fala que a maioria das pessoas com melasma, com fototipos altos, 4, 5, na realidade, essas pessoas, o melasma delas é mais ocasionado por essa radiação, por essa luz azul, essa luz visível, do que a radiação UVA e UVB que vem do sol, né? Então, a luz visível, até mesmo o sol emite muita luz visível, né? Não só a radiação UVA e UVB. Essa luz visível, ela é o que a gente enxerga, então é por isso que quando a gente coloca alguma cor, é como se a gente tampasse com uma parede, sabe? E daí a gente tá fazendo uma sombra. Com essa sombra, a gente diminui aí a luz visível. Então, a luz visível, ela tem uma influência muito grande nesses tipos de pele, né, com fototipos altos, com melasma, muito mais a luz visível, como eu disse, do que a radiação UVA e UVB. Então, por isso que é muito importante a gente que tem melasma, as pessoas que têm melasma, realmente utilizar um produto que consiga cobrir essas manchas para essa proteção, tá? Não é uma coisa que você necessariamente tem que usar, mas é um ponto a mais de se cuidar para que a gente tenha o clareamento da pele com mais efetividade, né? E mais rápido também. Então, uma base, não só essa, mas a maioria das bases com alta cobertura, né? Elas têm uma propensão melhor a proteger contra a luz visível do que alguns protetores com cor que são mais ralinhos, tem inclusive uma gama de cores muito menor, então por esse motivo, às vezes, não tem uma cobertura tão alta. Então, por isso que este produto e muitas bases são muito importantes aí para peles com melasma. O segundo item, né, que eles colocam aqui, que eles destacam, é o tranexâmico, né, que é o TX do Glycolic. E o tranexâmico, ele é muito legal, gente, pra manchas, né, tanto para manchas de acne, porque, na verdade, gente, o ácido tranexâmico, ele funciona na nossa pele como um tipo de anti-inflamatório. Todas as vezes que a gente tem alguma questão que tá ocasionando algum mal pra nossa pele, né, alguma inflamação que vai ocasionar tanto o sol quanto a acne, quanto, enfim, uma mordida de um inseto, ou então uma alergia, tudo isso o nosso corpo responde, né? Ele tem uma resposta inflamatória para isso. E como consequência dessa resposta inflamatória, acaba que a nossa pele, ela aumenta a produção de melanina, porque a melanina é uma proteção da nossa pele, né? Então, o escurecimento da nossa pele, muitas vezes, é um tipo de proteção, é uma coisa que a gente adquiriu, né? O ser humano tem, que é uma proteção. Então, a melanina escurecida, ela vai proteger contra o sol, ela vai proteger contra agentes externos. Então é para isso que existe a melanina na nossa pele, para uma proteção dela. Então, quando a gente tem uma inflamação, essa melanina tende a aumentar como resposta do nosso corpo a isso. E o ácido tranexâmico, ele bloqueia essa inflamação, esses mediadores inflamatórios. Basicamente, aí, gente, ele diminui aí a conversão de plasminogênio em plasmina lá dentro do nosso corpo durante essa cascata de inflamação, né? E essa plasmina, quando ela é convertida, ela vai se transformar em interleucinas, que vão gerar a inflamação em si, e daí em diante, prostaglandinas, que vão gerar também a melanina, o aumento da melanina. Então, quando o ácido tranexâmico, ele bloqueia essa via, né, inflamatória, acaba que ele diminui indiretamente a produção de melanina e é um ótimo clareador. Isso é muito interessante porque as peles com melasma, gente, são peles inflamadas, tá? Por mais que a gente não veja que tá ardendo, não tem ardência, não tem queimação, não sinto isso, apenas a mancha. Ela é uma pele inflamada, principalmente pela radiação UVA-UVB do sol, pela luz visível do sol, enfim, pelo sol a maioria das vezes, né? E é exatamente até por isso que eles colocam na caixinha que esse produto é muito bom para manchas solares, né? Eles não especificam nenhum tipo de mancha, mas principalmente manchas solares, e o melasma acaba sendo... ele não é ocasionado apenas pelo sol, mas grande parte tem influência aí da radiação solar em cima desse melasma. Então acaba que o ácido tranexâmico dessa fórmula, ele vai auxiliar
nas peles com melasma, nas peles com acne, né? Porque eu, por exemplo, se eu tô com algumas manchas avermelhadas de inflamação, ele vai diminuir essa inflamação e, consequentemente, também a mancha que virar dessa acne vai ser mais clarinha ou às vezes nem vem essa mancha, então é muito legal. Obviamente, gente, nós estamos falando de uma maquiagem, então as concentrações desses ativos não vão ser tão elevados, mas provavelmente a gente temos uma concentração bacana, até porque a Boticário promete, né, um clareamento em 56 dias que foram realizados testes, né? Fora esses dois ativos aí que a gente tem nessa base, o que mais a gente tem, né? Fora os ativos e também a proteção solar, que vai fazer grande diferença, e essa proteção contra a luz visível, que também vai fazer grande diferença, né? Nós também temos dois ativos clareadores escondidos na formulação, e esses dois ativos são ativos muito legais, que é o ácido cógico e a niacinamida. A niacinamida, ela é responsável por bloquear uma enzima chamada PMEL17. Essa enzima, ela é responsável pela maturação dos melanossomas, né, que são as células que produzem a melanina. Então, se a gente não tem a maturação dos melanossomas, essas células não produzem a melanina. Isso é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, a niacinamida, ela a 4%, ela já foi comparada com a hidroquinona 4%. A hidroquinona é um medicamento, só que é um medicamento que tem muitas reações adversas, né? Diferentemente da niacinamida, que não só não agride a pele, como também age como anti-inflamatório, então também vai auxiliar nessa parte de diminuir a inflamação da pele, mas ela foi testada junto com a hidroquinona e foi visto que eles têm um resultado muito semelhante, né? A hidroquinona 4% e a niacinamida 4% tem um resultado muito satisfatório no clareamento da pele. Então a niacinamida, ela realmente é excelente para o clareamento da pele. Nós temos ela aqui, eles não colocaram, né, acredito, para focar realmente no ácido glicólico e no ácido tranexâmico, mas nós temos niacinamida, obviamente não sabemos a porcentagem, se é 4%, mas a partir de 2% a gente já consegue ver uma ação da niacinamida na pele. E o outro ativo que a gente tem escondido é o ácido cógico, e o ácido cógico também é muito legal, gente, para diminuir manchas e para diminuir o próprio melasma em si. O ácido cógico, ele vai agir na pele bloqueando a tirosinase. Como que ele faz isso? O ácido cógico, ele consegue quelar, né, ou seja, envolver o cobre. E para que a tirosinase, que é a enzima que produz melanina, consiga produzir melanina, ela precisa ter o cobre. E quando o ácido cógico, ele quela o cobre, ele impede que o cobre se ligue em outras enzimas, né, nas enzimas em gerais do nosso corpo, e daí na nossa pele, né, esse cobre não vai se ligar à tirosinase, então a gente vai ter um bloqueio aí da tirosinase por conta da quelação do cobre. Então a gente consegue ver que esse produto, ele é realmente assim, ele abrange o clareamento da pele de diversas formas, tanto como anti-inflamatório, tanto como bloqueador de tirosinase, tanto quanto bloqueador de PMEL17, que é a niacinamida. Então ele vai agir aí, são 3 ativos clareadores, e além disso o glicólico, que traz a renovação celular. Para quê, gente, que o glicólico tá aqui? Para aumentar essa taxa de renovação, para que o clareamento seja visto mais rápido, que é nesses 56 dias que eles dizem aqui. O ácido tranexâmico também, gente, ele tem uma função que ele consegue tirar a hemosiderina da pele. Como assim? Quando a gente tem, por exemplo, olheiras vasculares, quem tem olheiras vasculares, muitas das vezes, por esses vasinhos estarem mais presentes aqui nessa área, mais superficialmente, a gente tem deposição de hemosiderina, que é um componente sanguíneo nos tecidos. E essa deposição de hemosiderina nos tecidos é o que dá o arroxeamento dessas olheiras vasculares. E o ácido tranexâmico, ele auxilia a remover essa hemosiderina do tecido. Então, além dele ser um clareador anti-inflamatório da pele, ele também vai auxiliar em olheiras, tanto as pigmentárias, porque ele é um clareador, quanto também as olheiras vasculares, né, diminuindo aí a concentração de hemosiderina nos tecidos. E o interessante dessa base, gente, é que além dela ser dermatologicamente testada, ela também é oftalmologicamente testada. Então você pode aplicar, se você tem aí uma olheira tanto vascular quanto pigmentar mesmo, de mancha, né, muito acentuada, você pode aplicar ela e depositar próximo aos olhos, sim, porque ela é oftalmologicamente testada, então não vai te ocasionar nenhum problema ocular na sua visão
Enfim, agora eu vou fazer com vocês a aplicação da base, tá? Então, eu preparei a minha pele, eu tô com um hidratante e com um protetor solar por baixo, como eu falei, muito importante a gente utilizar o protetor, não é porque a gente vai utilizar uma base com FPS que vai tá no lugar do protetor, até porque a gente usa uma quantidade muito pequena, tá? Eu vou aplicar aqui com vocês, eu vou aplicar deste lado, ó, que tem mais manchinhas, tá? Pra gente comparar. A cor que eu comprei é a cor 140, mas ela ficou um pouco clara pra mim, tá? Só que o problema é que ainda a cartela de cores deles ainda tá eu acho que não tá muito boa assim, sabe? Tem pouca cor ainda, se for ver. Porque o próximo cor de 140 é o 180 e eu acho eu que ia ficar escuro, mas não sei também, talvez ficasse bom, né? Mas esse ficou um pouquinho claro, eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou aplicar, gente, só umas gotinhas, porque é o que eles falam pra agitar, esqueci de agitar. Eles dizem pra agitar, mas ela não é muito líquida, ó, ela é um pouquinho firme. Eu vou aplicar só umas gotinhas, que é o que eu realmente aplicaria na minha vida. Eu não gosto de reboco, eu não gosto de maquiagem, então é o que eu realmente aplicaria. Eu só realmente adquiri essa base porque eu achei que ela era realmente diferente. Eu acho que é um caminho aí pra eu começar a utilizar um pouquinho mais de maquiagem, até porque pra tampar essas manchinhas que eu tenho. E o interessante, gente, é que ela tampa as manchinhas enquanto ela vai clareando. Eu acho isso uma sacada maravilhosa. Agora eu vou espalhar com uma esponjinha aqui, pra vocês verem. Ó. Estão vendo? A cobertura dela é super alta, porque eu passei um pinguinho e olha como a cobertura tá alta. Vocês conseguem ver que a tonalidade tá um pouco mais clara. Ela até tá... Não sei, acho que dá pra usar. Acho que não tá muito clara não, ó, comparando. Mas essa tonalidade ainda ficou um pouquinho mais clara pra mim. Passando um contorno, alguma coisa, já vai auxiliar um pouquinho mais na pele. Ó. Gente, só aquele pouquinho que eu coloquei, eu espalhei e já deu uma super diferença, né? A gente consegue ver que, olha, as manchinhas ainda são aparentes, mas porque eu passei pouco. Se você quiser construir as suas camadas, você vai conseguir construir e realmente vai dar uma cobertura bastante alta, porque ela tem essa base, ela tem esse potencial. Então, ela é realmente muito boa pra gente conseguir se proteger da luz visível, tá? Ela é muito boa pra isso mesmo. Olhando aqui, tá muito bonito na minha pele. Ela tem um viço, mas ela é super sequinha. Pelo menos assim, gente. Na quantidade que eu estou aplicando, né? Se você aplicar mais quantidade, pode ser que fique um pouquinho mais oleoso, um pouquinho menos sequinho, mas ela é super sequinha. Ó, vocês podem, inclusive, ver que aqui eu estava com um protetor solar que é um pouquinho mais oleoso, que está frio, né? Então eu estou usando um protetor mais hidratante também, para que a pele fique mais hidratada nesse frio. Então vocês podem ver que ele deu até uma matificada no meu protetor solar, tá vendo? Ele acabou dando uma matificada, então realmente ele é sequinho, ele não acrescentou mais oleosidade, pelo contrário, ele tirou. Então ele é bem sequinho, aplicando essa quantidade aí pouquinha. Vou aplicar também aqui desse lado. Às vezes me falam, ai, Cássia, mas será que só essa quantidade aí, tão pouquinha que você tá aplicando, vai fazer efeito? É só a gente pensar, gente, na quantidade de sérums que a gente usa, né? Quando a gente vai utilizar um sérum na pele, será que a gente usa uma quantidade muito grande ou a gente usa umas gotinhas? Então, a gente usa bem pouquinho para que a gente tenha uma ação e que a gente não gaste muito produto, né? Não gaste muito. Ó, é porque eu realmente gosto de passar bem pouquinho, porque eu não gosto que fica rebocão. Gosto que fica bem pouquinho, bem de boas. Vou passar um pouquinho mais desse lado, que eu acho que eu passei menos. Quanto mais você aplicar, mais você vai ter cobertura e mais você vai ter ativos depositados na tua pele para que ele consiga fazer efeito. Mas vamos supor, se eu aplicar uma quantidade muito grande, o que vai realmente ser absorvido pela minha pele é o que está em contato com ela, né? O que vai ser permeado com ela é o que está em contato com ela. O que está acima não vai conseguir ser permeado. Então, acaba se você utilizar pouco, você vai ter uma ação, um aproveitamento melhor do produto. Olha, gente, vou mostrar bem de pertinho. Essa é a cobertura da base, com aquele pouquinhozinho que eu passei. Fica muito bonito na pele, né? Eu gostei muito dessa base, achei que ela deixa bem bonito na pele.
Eu vou fazer aqui com vocês só um testezinho rapidinho de transferência, tá? Deixar ela secar um pouquinho, só pra gente ver se ela transfere. Ó, aqui não transferiu nada pro meu papel. Deixa eu ver em outro local. Aparentemente nada também. Nariz. Opa! Também nada. Então, assim, é uma base muito boa. Claro que se você passar mais do que eu passei, a transferência dela pode aumentar, porque eu passei bem pouquinho mesmo, mas é essa quantidade que eu vou passar no meu dia a dia, gente, porque eu não gosto de rebocão. Eu achei que ficou muito bonito, eu achei que ficou muito natural. Talvez se a cor fosse um pouquinho mais escura ia dar mais certo, mas ficou bonito, né? Não ficou feio, não. Com um contorninho básico aqui vai ficar mais interessante. E ela também não sai com água, tá? Tanto que eu usei ela ontem, eu tô falando isso pra vocês, porque na hora de lavar o meu rosto, primeiro eu passo água, né? Como eu não uso maquiagem, eu costumo passar água, e aí eu já sinto, assim, que a pele, né, recebe essa água e depois eu passo o sabonete. E aí, quando eu utilizei ela ontem, que eu fui passar água, eu senti realmente que tava bloqueando essa água, sabe? E a hora que eu passei a mão, não saiu nada assim na água, ele só realmente, ele sai assim, se você esfregar realmente. Então, é uma base, de base assim, eu não entendo muito de maquiagem, mas de questão de base eu achei ela bem bacana e bem ok, muito boa mesmo. E em relação à sua ação clareadora, muito menos eu tenho que falar, porque eu gostei muito. Todos os ativos utilizados aqui, ácido cógico, niacinamida, tranexâmico, glicólico, são ativos muito conceituados e já muito utilizados para clareamento de manchas. E eu acho que eles realmente acertaram muito nisso. É uma base que eu vou usar, mesmo não utilizando maquiagem, eu vou me forçar a utilizar todos os dias essa base. Vou tentar usar aí por 56 dias seguidos pra ver como realmente fica a minha pele. Então já se inscreve no canal pra você me acompanhar em mais vídeos aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.